a minha hipótese diagnóstica, eu fui notando as peculiaridades dele. Então, a gente estava morando juntos, fazia pouco tempo. E a gente já namorava há bastante tempo, uns 6 anos, né? E aí que eu comecei a ver que aquelas manias que ele tinha no namoro eram mais acentuadas em casa, no convívio, né? E aí, como ele já tinha um diagnóstico de TDAH, de pequenininho, eu comecei a pensar, epa, peraí. E se o diagnóstico dele foi errado, né? Porque naquela época não se falava de autismo. E se isso aqui não é só manias, né? E aí, na verdade, era eu tentando parar de pensar no meu próprio diagnóstico e tentando olhar para essa nossa convivência, né? E aí, na tentativa de empurrar ele para terapia, eu fui primeiro. E aí, eu consegui meu diagnóstico e depois veio o dele. Mas foi por causa do casamento que a gente conseguiu se encontrar, né? Porque depois que a gente começa a conversar durante o dia a dia e morar junto, é diferente de estar namorando se vê uma vez por semana, né? Então, nos finais de semana ali, a gente tinha pouco contato de particularidades nossa. Então, a gente acabava não passando assim por cima o espectro, essas pontualidades do espectro autista, né? E depois que a gente se casou, daí começou a morar junto, aí a gente começou a notar os detalhes, começa a conhecer melhor a pessoa, começa a entender as particularidades do dia a dia, e isso é interessante. Eu, por exemplo, eu tenho muito ecolalia. Começo a falar sozinho, falar em outra língua, Fazer imitação de imitação. personagens. Vou estender a roupa, eu começo a imitar alguma coisa. É um musical a nossa casa. E assim, é uma coisa que eu não tenho. Não é que eu não tenho controle, mas é que pra mim é bom, é engraçado. Eu começo a rir de mim mesmo, né? Gente, a cada dia que passa eu me identifico com mais coisas. Eu fico... Mais uma coisa que eu me identifiquei. Ecolalia. Ecolalia. Eu falo sozinha desde pequena. Olha Aham. E foi um dos pontos, assim, uma vez eu lembro, eu tava no sofá e ele foi pendurar a roupa. E aí, a gente mora num apartamento, né? E ele começou a falar. E eu fui chegando pertinho, achando engraçado, né? Eu falei assim, amor, eu acho que tu não tá só brincando de fazer imitação, porque ele tem mania de querer aprender o tom das imitações de personagens, né? eu tenho isso. E aí... Me incomoda se não conseguir. E antes era só uma brincadeira, pra quem eu olhando assim, né, pra isso. E aí depois eu vi que não, ele tava lá concentrado arrumando a roupa e pra se concentrar naquela atividade, ele tava precisando fazer isso. Então tem uma função, aquela ecolalia, né? E aí foi uma das primeiras coisas, verdade. inclusive, que eu notei nele, assim.